Tem uma coisa muito curiosa sobre o Michael Olise. Quanto mais você assiste os jogos dele, menos sentido parece fazer o impacto que ele causa. Porque existem jogadores mais rápidos, jogadores mais fortes, jogadores mais habilidosos no 1 contra 1. Mesmo assim, ele continua sendo um dos jogadores mais difíceis de marcar da Europa. Durante muito tempo eu achei que a resposta estava nos dribles, nos passes ou na técnica dele. Mas analisando movimento por movimento dele mais de perto, eu percebi que o verdadeiro segredo está em algo muito mais simples do que isso. Algo que qualquer jogador pode começar a aplicar no próprio jogo. Quando você percebe isso, fica muito mais fácil entender porque ele parece estar sempre um passo à frente dos adversários. E esse segredo se resume em uma palavra que poucos jogadores dominam: o ritmo. No futebol moderno, fomos condicionados a acreditar que o melhor ponto é aquele que corre o tempo todo, que fica tentando vencer o adversário na base da correria pura e força física. Mas sendo assim, o Olise joga um esporte totalmente diferente. Ele já entendeu que quem corre em velocidade máxima o tempo todo se torna previsível, porque dá ao defensor o tempo exato para calcular a hora certa de dar o bote. O verdadeiro poder do futebol não tá em ser o mais rápido, mais veloz em campo, quem atinge mais sprint, mas tá em ser o dono do tempo do jogo. É você quem decide quando a jogada acelera e quando ela para. E o Olise constrói uma dinâmica através de dois fatores principais que desestabilizam qualquer sistema defensivo. Fator 1, a desaceleração proposital. Se você começar a reparar com atenção nos primeiros minutos de qualquer jogo do Olise, você vai notar uma coisa muito estranha. Ele passa boa parte do tempo caminhando, trocando passes curtos ou trotando levemente com a bola. Pra quem assiste de longe, pode até parecer uma falta de intensidade ou até preguiça, mas na verdade isso é uma armadilha psicológica altamente calculada. Pra você ter noção, pensa aqui comigo. Quando um ponta recebe a bola e arranca em linha reta, o zagueiro só precisa correr junto em diagonal pra fechar o espaço ou jogar o corpo para fazer o desarme. O cenário é confortável para a defesa, o que deixa tudo mais fácil. Mas quando o Olise faz o oposto, ele conduz a bola devagar, quase parando e caminha em direção ao marcador, ao fazer isso, ele quebra o ímpeto do defensor. O cérebro do zagueiro entra em pânico completamente, porque ele não é feito para fazer isso. Nessa hora, ele é forçado a frear e plantar os dois pés no chão para não ser driblado parado. E no exato milissegundo em que o defensor hesita, ele transfere o peso do corpo para os calcanhares e tenta adivinhar qual será o próximo passo, o Olise solta o freio de mão. Ele ativa uma aceleração explosiva em um espaço de 2 metros. Quando o defensor tenta girar o corpo para reagir, para fazer algumas coisas, as pernas já estão pesadas e o Olise já ganhou 2 ou 3 passos de vantagem. É aqui que você entende que ele não vence os adversários porque tem uma velocidade absurda ou porque ele é muito mais rápido do que ele, mas sim porque ele destrói por completo o tempo de reação de quem tá marcando ele. Para você conseguir aplicar isso na prática, no seu próximo treino, rachão, pelada, qualquer coisa, primeiro você esquece a ideia de empurrar a bola para frente e correr feito louco assim que recebe o passe. Quando a bola chega nos seus pés na linha da lateral, conduz ela com calma, em passos curtos, olha nos olhos do marcador e caminha em direção dele, força ele a recuar e parar os pés, e só quando você perceber que ele fincou os pés no chão, dá o tapa explosivo pra lateral e muda de direção. No começo vai parecer estranho, você não vai ter o ritmo certo pra conseguir fazer isso, mas com o tempo você vai notar que os defensores vão começar a te dar espaço por puro medo do seu arranque. Fator 2, visão periférica e o passe oculto. O segundo fator essencial do jogo do Olise é a postura visual e a forma como ele escaneia o ambiente. Jogadores comuns jogam com uma cabeça baixa, olhando fixamente pra bola, tensos e com medo, mas o Olise joga com o queixo erguido e a postura totalmente reta. A bola parece estar colada nos seus pés por pura memória muscular e sensibilidade do toque, o que deixa os olhos dele completamente livres para poder mapear o campo inteiro. É exatamente por isso que ele consegue encontrar a assistência e os passes que pareciam impossíveis para quem tá assistindo de fora. Ele não espera o companheiro do ataque fazer um movimento de corrida para só então decidir o que vai fazer com a bola. A mente dele trabalha de forma preditiva. Ele vê o posicionamento da linha de defesa adversária e já sabe onde o espaço vai abrir antes mesmo dele conseguir dar o toque. O passe dele se torna o que chamamos no futebol de passe oculto. Toda a linguagem corporal do Olise, o posicionamento de quadril, o balanço dos ombros, diz pro zagueiro que ele vai cortar para dentro e chutar colocado. E a defesa inteira se move para bloquear o chute. Mas enquanto o corpo dele finge uma finalização, a visão periférica já detectou um lateral ou um meia entrando livre lá nas costas da zaga. E com um toque sutil, ele desmonta a defesa inteira sem que ninguém consiga antecipar a jogada. Para você conseguir aplicar isso na prática, você precisa desenvolver uma visão de jogo, então parar de ficar olhando só pra bola e parar de ser também um jogador previsível. Para você parar de ficar só olhando pra bola na hora que você recebe ela, você primeiro começa nos treinos. No momento em que o passe estiver vindo na sua direção, antes mesmo de você encostar na bola, força a sua cabeça a girar e olhar por cima do ombro pros dois lados. Isso é o que a gente chama de quebrar o pescoço. Você faz um escaneamento rápido de 1 segundo, mapeando onde tá o seu marcador direto, onde tá a cobertura e onde tá o seu companheiro mais próximo. E então você treina o seu cérebro para que o primeiro toque já sirva para preparar o passe ou o drible no espaço livre que você visualizou antes do domínio. Grava isso na sua cabeça. Quem enxerga o campo antes sempre chega primeiro. Bom, agora que você já chegou até aqui, já dá para perceber que você tá realmente interessado a aprender a jogar como o Olise. Então a gente vai falar da parte mais interessante, que todo mundo fala, como ser tão frio quanto ele na hora do jogo. Enfim, controlar o ritmo com os pés é só a metade do trabalho. O que realmente sustenta o jogo do Olise é o que acontece na mente dele. Ele opera em um nível de frieza que parece anestesiar a pressão do jogo. E isso se traduz em 2 fatores de pura força mental. Fator 3, linguagem corporal imperturbável. O apelido Mr. Nonchilante, que se traduz como senhor despreocupado ou senhor indiferente, não é por acaso. O Olise ficou famoso no mundo inteiro por sua reação pós-gol. Ele simplesmente caminha de volta, sem expressão espalhafatosa ou nenhuma comemoração a mais. Seja ele acertando um chute no ângulo ou errando um passe bobo, a expressão
expressão facial dele é exatamente a mesma. No futebol de alto nível, os defensores usam a sua frustração ou a sua euforia pra te guiar. Se um zagueiro te dá uma entrada forte e vê que você tá reclamando, ele sabe que entrou na sua mente. Quando o Olise mantém o rosto neutro, ele joga um balde de água fria no adversário. Os defensores entram no desespero porque não conseguem ler se ele tá sob pressão, cansado, irritado, qualquer coisa. Ele se torna uma parede invisível. Então, pra você fazer isso no seu próximo jogo, você precisa censurar suas reações negativas. Se você sofrer uma falta dura, uma provocação ou errar um drible, se levanta imediatamente com o rosto neutro e foca na próxima jogada. Tenta ficar o mais calmo possível. Deixa que o seu silêncio e a sua indiferença destruam qualquer confiança do seu marcador. Fator 4. Economia de movimento. O quarto fator é a inteligência em poupar energia. Jogadores comuns correm para pressionar o juiz, discutem para pegar o lateral, desgastam piques desnecessários no meio campo. O Olise, por exemplo, ele guarda cada gota de energia física e mental para onde o jogo é decidido, o terço final do campo. O futebol em alto nível exige muito processamento visual e cognitivo, e se você gasta sua atenção reclamando, correndo errado na defesa, quando a bola chegar na área para você decidir, o seu cérebro vai estar totalmente desgastado. O Olise joga de uma forma minimalista para estar com a mente 100% nítida e descansada no momento que ele precisar. Então, para fazer isso, você precisa monitorar sua energia durante a partida. Para de se desgastar com o que você não controla, com os erros da arbitragem ou reclamação dos companheiros. Corre de forma inteligente, mantendo seu posicionamento correto, sem precisar ficar dando pique à toa, e guarda sua explosão mental e física para quando você tiver a chance real de criar um gol. Depois de dominar o ritmo do jogo e blindar a sua mente, o terceiro passo é o mecânico. O corpo precisa responder com precisão cirúrgica. O Olise não tem um estilo de drible espalhafatoso, cheio de firulas. A eficiência dele vem de uma biomecânica limpa e angular, baseada em dois fatores principais. Fator 5, drible de balanço e mudança lateral. Se você reparar nos dribles do Olise, você vai ver que raramente ele usa pedaladas ou elásticos. O drible dele é a finta de corpo pura. Ele joga o peso do tronco para um lado, fingindo que vai arrancar e sai pro outro. Mas o segredo para isso funcionar sem perder o equilíbrio tá no controle do quadril. Quando ele balança os ombros, o zagueiro acompanha o movimento e desloca o próprio centro de gravidade. No momento que o defensor joga o peso pro lado errado, o Olise usa a força do quadril para travar o movimento e mudar de direção de forma seca. Para fazer esse corte lateral com tanta fluidez, as articulações e os músculos da base e do core precisam estar extremamente estáveis. O corpo simplesmente escorrega e trava. Para você ter essa agilidade lateral igual a dele, você precisa focar no fortalecimento dos músculos adutores e abdutores, a região interna da virilha e a lateral do quadril. Exercícios como cadeira abdutora e adutora na academia, ou passadas laterais com mini bands, dão a estabilidade necessária para você conseguir cortar para um lado de forma explosiva, quebrando os tornozelos do marcador sem você nem perder o seu equilíbrio. Fator 6. A postura de chute e chicote. Como um legítimo ponto invertido, o Olise joga pelo lado direito sendo canhoto. Isso significa que o posicionamento do corpo dele dita as opções de jogo. Se ele ficar com um corpo muito reto, a marcação fecha a canhota dele e a jogada morre. Por isso a postura dele é sempre angulada, apontando o peito em diagonal pro campo. Na hora de finalizar ou cruzar fazendo um arco, ele usa o efeito chicote. Em vez de bater na bola com o corpo em cima dela, ele inclina o tronco ligeiramente para trás e pro lado direito. Isso abre o quadril e permite que a perna esquerda faça um movimento de arco perfeito, fazendo a bola contornar a zaga e entrar exatamente no ângulo oposto do goleiro. Então, para você conseguir fazer isso no seu próximo treino de finalização, presta atenção no seu pé de apoio, que no caso de quem é canhoto é o pé direito e quem é destro o pé esquerdo. Não coloque esse pé colado na bola, pisa um pouco mais afastado dela, cerca de 1,5 palmo pro lado. Isso abre o espaço físico para você conseguir levar a sua perna lá para trás e conseguir fazer o efeito chicote. Então foque em inclinar o corpo levemente pro lado oposto na hora do impacto e raspe a lateral interna do seu pé na bola para criar o efeito do arco. No fim das contas, você jogar como Olise é você entender que o futebol não é um teste de atletismo. Não se trata de quem corre mais rápido, de quem dá mais pique ou de quem força mais o corpo. O futebol dele nos mostra que o verdadeiro domínio nasce de quem pensa e executa no momento certo. A união perfeita entre a elegância do movimento e a eficiência do resultado. Quando você aprende a dominar o seu próprio ritmo, blindar a sua mente e ajustar a sua mecânica, você para de correr atrás do jogo e faz o jogo correr atrás de você. É o clássico quem corre a bola. Se você curtiu esse conteúdo, acha que ele te deu uma perspectiva de evoluir em campo, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos de evolução tática, técnica, mental, física. E eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, tá? Você prefere o estilo do ponta que resolve tudo na correria ou o ponta que joga com um cérebro e congela o jogo como o Olise? Comenta aí porque eu quero ler a resposta de cada um de vocês. Para fechar o vídeo bem, Eclesiastes capítulo 9 versículo 11. Notem também que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos.